Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. Espero no Senhor Jesus que todos estejam bem, que as suas famílias estejam guardadas no nome santo do Senhor, que a nossa fé continue permanente, inabalável, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Mesmo que em alguns momentos nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor nos sustentará. Amém? Então, estou feliz de mais uma vez estar aqui falando com você, entrando na tua casa para sentar contigo e estudarmos a palavra do Senhor, nos aproximarmos através desse Espírito Santo maravilhoso. E em nome de Jesus, mais uma vez não será diferente. Estou com muita saudade de todos os meus irmãos, mas em nome do Senhor nós já estaremos rapidamente aí nos próximos dias, juntos, de uma forma diferente, mas nos olhando, né, vendo e transparecendo o nosso amor, o nosso carinho, a nossa saudade, através do nosso olhar, porque a aproximação vai ser limitada, nós precisamos ser, né, diligentes, mas já estaremos juntos fisicamente e assim que o Senhor vai continuar, permanecer manifestando o teu querer e a tua graça sobre nós. E através deste momento de ministração, também te convido, irmãos, a não esquecer de assistir os nossos cultos, compartilhar pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, para que nós consigamos atingir, para que a palavra do Senhor cumpra o seu propósito na vida de todos aqueles que precisam de uma nova esperança. Amém? Por isso, desde já, quero pedir ao nosso Deus que te abençoe, nos abençoe e que esse Espírito maravilhoso esteja nos unindo cada vez mais. Te convido a fechar os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor inicialmente, antes de lermos os versículos da palavra do Senhor, para que nós já entremos, né? Para que nós já nos permitimos que o Senhor já comece a trabalhar no nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem guardado cada um de nós, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor tem tem vindo conosco, Senhor, a cada dia, ó Deus amado, para todas as nossas atividades. E eu creio que esse Espírito maravilhoso, Senhor, ó Deus, que nos impulsiona, que nos põe de pé, que nos traz à tona, Senhor Jesus Cristo, que nos faz querer, Senhor, o amanhecer, que nos faz querer, Senhor, te adorar, Senhor, ó Deus amado, todos os dias, Senhor Jesus, possa ter, Senhor, ó Deus, tenha, ó Deus, a permissão, a nossa permissão para ser atuante nas nossas vidas, ó Deus, para nos dirigir, para nos direcionar, para usar as nossas vidas, Senhor, para levar o Evangelho, para abençoar, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para dizer não, Senhor, para muitas coisas que não estão alinhadas aos teus propósitos, Senhor Jesus, ó Deus. Por isso nós te agradecemos. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela minha igreja, pelos meus irmãos, ó Pai, por todos aqueles, Senhor Jesus Cristo, que estarão, que acessarão, Senhor, ó Deus, esta palavra, Senhor, ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que nós, ó Deus, cumprimos um pedaço desse grande mistério, Senhor, que é ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, mas dar crédito a ela, Senhor Jesus, abrir os nossos corações para que ela entre, Senhor, faça morada e transforme a nossa vida, Senhor, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Que nós tenhamos, Senhor Jesus Cristo, a sede nesta noite, Senhor, de te buscar e de dar o controle remoto da nossa vida nas tuas mãos, Pai. Por isso, nós, ó Deus amado, te agradecemos e sabemos que o Senhor está sempre presente, Senhor Jesus, nas nossas vidas, nos dias bons, nos dias com dificuldade, Senhor, ó Deus, o Senhor continua sendo suficiente, Pai, em cada um de nós. E crermos em Ti, termos fé em Ti, Senhor, amarmos, Senhor, ó Deus amado, pertencer, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, filhos de Deus, ó Pai, isso nos faz, Senhor, sermos e termos, Senhor, o privilégio de estarmos mais uma vez congregados em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Nós temos e somos, como da última vez que eu tive a oportunidade de ministrar, somos privilegiados.
porque nós temos lugar no reino de Deus. O nosso lugar, o nosso espaço está reservado no Senhor. E essa aliança, a permanência desta aliança, irmãos, depende daquilo que nós, da nossa permissão, daquilo que nós entregamos no altar do Senhor, de nós permitirmos, entregarmos ao Senhor o controle da nossa vida. Amém. Queria, irmãos, que você abrisse a sua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre honra, sobre honrar a Deus, sobre honrar a Ele, independente de qual situação da nossa vida, independente de qual particularidade da nossa vida. Isso indifere. Nós devemos honrar ao Senhor em todo momento, em tudo aquilo que nós temos espaço, em todos os momentos da nossa vida. É isso que o Senhor quer nos trazer nesta noite. Amém? Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, e serão cheios os teus celeiros com abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém. Nós lemos este versículo muitas vezes no momento das ofertas, né? Eu lembro desse versículo sendo ministrado. A irmã Silvana gosta muito desse versículo. Muitas vezes que ela teve a oportunidade de ser a portadora da saudação nas ofertas, ela sempre lia este versículo. E o Senhor traz aqui, irmãos, nos permite estudar um pouco mais sobre esse texto. Obviamente aqui a gente está falando sobre dízimos e ofertas, estamos falando da parte financeira, mas aqui eu vou ampliar um pouco esse discernimento sobre o ato físico, sobre o propósito físico, e tem toda uma particularidade do porquê, né, esta passagem está escrita, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Mas quando a gente fala de honra, a vontade do Senhor, o toque do Senhor na minha vida em relação a essa ministração é sobre o todo da nossa vida. É sobre o nosso ministério, é sobre o nosso relacionamento com Deus, é sobre o tempo que nós dedicamos ao Senhor, é sobre as oportunidades que nós temos em falar da palavra de Deus, é sobre o nosso testemunho, é sobre o nosso convívio familiar. Então, o Senhor aqui, Ele tocou no meu coração sobre esta passagem, numa amplitude muito maior do que a oferta, muito maior de que só restringir aos dízimos e oferta, mas é extremamente importante que nós façamos uma reflexão específica sobre isso. E antes de eu iniciar, é importante que nós saibamos o que significa a honra. Porque o Senhor inicia este versículo falando de honra. E honra precedente, né, inicialmente, antes do segundo ato. Ou seja, o Senhor fala de honra para a execução de um ato. E eu fui buscar não só a tradução daquilo que significa, que a letra diz que significa honra, mas eu vou citar aqui o que o meu dicionário bíblico diz, né? Então eu consultei aqui um dicionário, né? Um dicionário bíblico, porque é importante a gente entender e ter o discernimento da honra vinculada à palavra de Deus, vinculada ao nosso Senhor. E o que diz aqui sobre o ato de honrar, sobre honra, o ato de honrar tem uma outra tradução, mas que está vinculado. Então, honra diz homenagem às qualidades de alguém. E descreve sobre um versículo específico que fica em Romanos, capítulo 13, versículo 7. E uma outra complementando diz: preferir em honra quer dizer alguém dar preferência aos outros, estimando-os acima de si mesmo. Romanos 12, 10.
E é isso que o Senhor quer falar. Quando o Senhor traz uma passagem sobre honra antes de ato, significa, irmãos, que nós podemos estar fazendo tudo certo, mas da maneira errada. Significa que quando nós queremos dizimar e ofertar, é legítimo que nós façamos isso. Isso faz parte com o sustento de toda a casa de Deus, né? De toda a casa de Israel. Porém, fazer isso por si só, sem ter honra, significa que nós estamos fazendo o certo da maneira errada. E aí o Senhor falou sobre ofertar. E me levou até Gênesis 4, que é a oferta de Caim e Abel. E o Senhor foi muito claro, irmãos. Uma coisa, eu estava até conversando com uma irmã hoje, né, ao longo do dia, e uma coisa é muito certa. O Senhor sempre é muito claro quando Ele quer falar conosco. O Senhor não nos deixa dúvida, pelo menos comigo é assim. Quando eu busco o Senhor sobre uma determinada direção, não significa que eu busco e o Senhor responde. Não é isso, o tempo é de Deus e nós respeitamos como servos do Senhor a vontade do nosso Deus e a forma com que Ele fala. Mas o Senhor, quando Ele fala comigo em determinada situação, Ele nunca me deixa na dúvida. O Senhor, Ele é tão direto comigo, irmãos, Ele é tão claro comigo que eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor quer me dirigir. E quando o Senhor olha para a oferta, quando o Senhor ali está falando, recebendo a oferta sacrificial de Caim e Abel, a palavra de Deus diz, em Gênesis 4, que o Senhor recebeu a oferta de Abel. Então, quando ele inicia a passagem, o versículo, ele disse, o Senhor recebe Abel e a sua oferta. O Senhor recebe a Caim e a sua oferta. Então, o Senhor primeiro olha para nós, para nossa atitude, para nossa vida, e depois ele olha para aquilo que é colocado, lançado no seu altar. E quando o Senhor fala que olha Abel e recebe a sua oferta, o Senhor, ele diz que ele recebe a oferta de Abel porque ele olha para Abel e enxerga em Abel o discernimento de dizer, Senhor, eu entrego da premissa, eu entrego aqui, Senhor, está nascendo o Cordeiro, Senhor, está nascendo, Senhor Jesus, aquilo que eu vou sacrificar. Então, olho para o meu rebanho e pego, Senhor Jesus, a melhor parte do meu rebanho, aquilo que não tem mancha, que não tem mácula, e eu entrego no teu altar. Ou seja, Senhor, eu tenho o discernimento de que o Senhor é e recebe e tem o melhor daquilo que eu produzo. E quando o Senhor olha para a oferta de Caim, ele olha para Caim. E quando ele vê em Caim, ele olha, Caim não tirou aquilo que era o melhor. Caim entregou aquilo que já fazia parte. Então, a atitude de Caim, a atitude de Abel, ambas são similares quando a gente olha sobre a oferta lançada no altar, mas a atitude, o intento do coração são coisas totalmente diferentes. Ou seja, ambos entregaram o sacrifício no altar do Cordeiro, no altar do Senhor, o Cordeiro. Mas Abel disse, Senhor, eu entrego a ti o meu melhor, a premissa, Senhor, aquilo que não tem mancha, Senhor, aquilo que não tem nada, Senhor Jesus Cristo, que é impróprio. Eu te entrego o melhor que eu tenho. Primeiro o Senhor, depois aquilo que posteriormente eu reconheço que a primeira oferta, o primeiro nascimento, a primícia, eu entrego a ti, Senhor. E depois eu vou ver aquilo que vai ficar para o meu sustento. E isso fala muito ao meu coração, irmãos. Porque se a gente olha para o todo da nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa dedicação, para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual,
Irmãos, às vezes nós não damos, nós fazemos, mas nós não fazemos de forma honrada, discernindo o Senhor. Às vezes nós não fazemos, irmãos, nós amamos a Deus, isso é indiscutível, mas nós não fazemos daquilo que é a nossa premissa, daquilo que é o desejado, daquilo que é o esperado, da forma certa, entendendo que o Senhor merece de nós, irmãos, não o último momento do dia, não a última situação, não a última bolacha do pacote, né? Não. O Senhor merece de nós, irmãos, o melhor que nós temos para oferecer ao Senhor. O Senhor espera de nós honra antes de nós fazermos as coisas no teu altar. Isso tocou muito ao meu coração. Tocou muito, principalmente no meu ministério. Principalmente no gás que eu tenho em fazer as coisas do Senhor. Principalmente no cuidado que eu devo ter, na atenção que eu devo ter com as coisas que eu faço para minha família, por exemplo. Com o melhor do meu tempo com o Senhor. Sabe? Eu não deveria entregar para o Senhor o fim do dia, o meu cansaço. Eu não deveria entregar para o Senhor a última colher da minha refeição. Eu não deveria entregar para o Senhor a parte que eu entendo que reconheço a palavra e obedeço a palavra, que é a primeira 10ª parte do nosso sustento. Mas eu entrego isso quando me sobra tempo. Não, irmãos, o Senhor nos pede honra. Porque quando o Senhor olha para nós, irmãos, o Senhor se dedica de tal forma a nós, que nós deveríamos discernir isto e entregar ao Senhor o melhor que nós temos. Não só o nosso rancor, não só a nossa frustração, não só o nosso momento de tristeza, não só as nossas dores, as nossas lutas. O Senhor merece de nós, irmãos, que tudo aquilo que nós façamos seja para honrar a Deus. Seja, irmãos, no mesmo gás, na mesma atitude, na mesma vontade, no mesmo desejo, no mesmo querer, no mesmo amor. Em Malaquias 1, eu estava lendo sobre este texto, tudo aquilo que estava vinculado à oferta colocada no altar. E o Senhor ali, ele diz, não permito que se acenda o fogo no altar, para que os hipócritas façam parte daquilo que é sagrado. Porque eles levavam sim a oferta sacrificial, mas no versículo 12 diz que eles levavam, irmãos, a oferta coxa, a oferta cega, o cordeiro, né? Que antes era assim, o cordeiro era cego, ou seja, eu olho para o meu rebanho e eu pego aquilo que não me serve e entrego no altar do Senhor. Então, o Senhor ali com ira se levanta para dizer para os hipócritas, para os fariseus, para os sacerdotes, que sabiam qual era a direção, o discernimento da palavra de Deus, e fala, vocês me entregam aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que não tem honra nenhuma. Você entrega a mim, ao seu Senhor, aquele que não vigia. Irmãos, eu estava lendo assim sobre, né, o que significava os nomes, né, de Deus, e um dos nomes do Senhor diz El Shaddai. E um estudo, quando finaliza todas as formas de tradução, o estudo diz que El Shaddai significa o suficiente, significa que Deus em si, irmãos, ele tem tudo. Ele não precisa de nada de nós, mas nós precisamos enxergar Deus como sendo o suficiente e nos forçarmos em alguns momentos, irmãos. Quando eu falo forçar, não significa de fazer artificialmente, não, de nos atentarmos para entregar ao Senhor o nosso melhor, não aquilo que nos sobra, não o resto, irmãos, não o resto, porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele não entrega o tempo. Ele fala assim, não, agora eu já fiz todas as coisas, agora eu vou lá ver a irmã Vanessa, ver o que ela está precisando. Não, irmãos, não. O Senhor escreve a nossa história de uma forma maravilhosa, com maior cuidado, com maior zelo, com uma maior dedicação. Ele é
onisciente, onipresente, ou seja, ele está vendo tudo, ele está atento a tudo. E nós precisamos enxergar, queridos, que a nossa ação diante do Senhor, que o nosso queimar de incenso precisa ser o melhor das nossas vidas no altar do Senhor, a melhor das nossas atitudes. E a segunda parte, que é porque o Senhor fala honrar vinculado à oferta. Quando a gente olha, irmãos, para várias passagens bíblicas, e aqui eu vou trazer sobre a parábola do jovem rico, o nosso coração ele é muito preso a isso, irmãos, né? O nosso coração normalmente, a gente tem uma ganância saudável, enfim, de conquista. E a gente tem uma dificuldade em abrir mão, principalmente daquilo que se refere ao ato de entregar a oferta ao Senhor. Então, quando a gente olha para a história, para a parábola do jovem rico, o que o Senhor queria dizer? Senhor, ele chega nos pés de Jesus e diz: eu quero te servir, eu conheço as passagens, eu estudei as passagens no melhor lugar, da melhor forma, com as melhores pessoas estudiosas, e eu quero te seguir. Então, o que Jesus fala? Entrega toda a sua riqueza. O que significa isso? Significa que nós precisamos desprender de um outro Senhor que nos domina. O apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que não há problema em sermos abastados financeiramente, há problema nós termos amor por isso. Há problema nós acharmos que financeiramente o nosso poder, a nossa posição financeira nos domina. Então, quando Jesus olha para aquele jovem rico e fala assim, vende tudo, entrega tudo, doa tudo e me segue, ele olhou e falou assim, eu não consigo. Por quê? Porque ele tinha um outro Senhor, ele tinha algo que dominava, como talvez nós tenhamos em alguma parte da nossa vida. Às vezes o nosso esposo é um senhor, às vezes as nossas finanças são outros senhores, às vezes os nossos filhos são senhores, e nós temos dificuldade de entregar no altar do Senhor. E se a gente olha, muito dos evangelhos falam muito sobre a parte financeira, sobre o mal que tem em nós nos apegarmos financeiramente e, de certa forma, isso nos distanciar da essência de reconhecer que o nosso Deus, ele é suficiente nas nossas vidas. Que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus proverá. E não significa que você tem que ficar sentado ou deitado sem fazer nada. Não, irmãos, continue a sua batalha diária, mas significa que se um dado momento o Senhor requerer de mim mais do que eu tenho dado, significa que eu obedecerei. Eu tenho discernimento de obedecer e honrar o meu Deus. Em ter a confiança de que o Senhor fará sempre o que é melhor para mim, o que é melhor na minha vida. E quando a gente olha o Evangelho, irmãos, e é uma passagem que normalmente nós, sempre quando vamos falar também de oferta, é um outro exemplo que nós temos, que fica em Marcos, capítulo 13, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Versículo 21, que diz assim, então, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 41, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado diante da arca da oferenda, observava como o povo lançava o dinheiro na arca, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas que valiam 1 quadrante. Então, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro. Você imagina Deus, lá nós temos o costume na nossa igreja, né, de levarmos a oferta até o gasofilácio. Você imagina o Senhor sentado
na frente do gasofilácio, olhando para as nossas ofertas, né? E aí a primeira coisa que a gente olha sem discernimento espiritual o Senhor tá vendo quantas pessoas dão. Irmãos, o Senhor não quer nem saber sobre isso. Obviamente, de novo, é o quanto meu coração está quente em relação a aquilo que eu acredito que eu tenho amor. Então, o Senhor está olhando a forma com que nós ofertamos. Primeiro o Senhor olha o indivíduo, irmãos. Primeiro o Senhor olha como nós nos deslocamos até o gasofilácio. Primeiro o Senhor olha, irmãos, como nós nos preparamos para ofertar, como nós nos preparamos para dizimar, e quanto nós discernimos que este lado que faz parte da nossa vida, da nossa estrutura, quanto que nós somos desprendidos, com que amor nós fazemos isso. Por isso que quem dá, dá com alegria, né? A passagem fala isso, significa que eu dou porque eu estou convicta de que eu estou dando honra naquilo que eu estou fazendo. Queridos, por que o Senhor fala que essa viúva deu mais? Porque significa, irmãos, que ela deu o seu sustento. A palavra de Deus diz que ela deu tudo. Né? Eu li muito para saber o quanto significava, né, essas 2 moedas. E tem muitas traduções, não traduções, mas muitos estudos sobre isso. Mas eu vou ficar com um pedacinho aqui de um filho do Senhor que estudou desde da situação do denário, né, do valor do trabalho, ou seja, que cada dia a gente trabalhava para ganhar um denário, e aí um denário ele valorizou o denário e depois ele foi separando em valores para chegar um pouco no quanto valia essas 2 moedas. E ele dizia ali no seu estudo, trazendo aqui para a nossa realidade, para a nossa moeda brasileira, que significava aproximadamente 25 centavos. Irmãos, quando o Senhor fala que ela entregou tudo, significa que hoje com 25 centavos, 2 moedas, 50 centavos, o que a gente compra com 50 centavos? Um pão. Eu fui ao mercado comprar pão e eu pedi para que a moça que me atendia colocasse um pão, porque eu queria saber qual é o custo de um pão. Porque na minha visão, quando a gente fala sobre comer, sobre sustento, o pão é o que de menor valor tem agregado. E eu falei, me mede quanto custa um pão. E aquele pão, a gente sabe que é por peso e tudo mais, mas aquele pão que aquela moça me atendeu custava 55 centavos. Queridos, esse era o valor daquilo que aquela viúva ofertou, ou seja, ela não tinha dinheiro para comprar um pão. Mas ela teve o discernimento de saber, Senhor, primeiro eu te honro, depois eu vejo, Senhor, o que eu vou fazer para obter o meu sustento. E é isso que o Senhor quer. Que nós tenhamos o discernimento de dar honra a Ele, irmãos. Que nós tenhamos o discernimento, o desprendimento de tudo aquilo que nos aflige, nos deixa aflitos, irmãos. De todas as vezes que eu gostaria muito, e aqui é um pedido, irmãos queridos, mas fique à vontade para dar ouvidos ou não dar ouvido, mas eu queria aqui deixar um discernimento, irmãos, nós que temos um cargo ministerial e que fazemos ou não fazemos alguma coisa dentro da igreja, que ofertamos ou não ofertamos dentro da igreja, que dizimamos ou não dizimamos, mas que você tenha, irmãos, o discernimento de todas as vezes que você pega no microfone para falar, de todas as vezes que você põe um vídeo, grava um vídeo em adoração ao Senhor, de todas as vezes que você entra na tua igreja, que você ocupa um lugar, que você se assenta diante do Senhor, irmãos, que todas as vezes que você vai lá e entrega a tua oferta, que todas as vezes que você faz alguma coisa em nome do Senhor, de todas as vezes que você se ajoelha para orar, que todas as vezes que você
de alguma forma separa, agradecendo ao Senhor o seu alimento, o seu mantimento, que você fizesse isso, honrando ao Senhor, tendo discernimento que Ele é suficiente, irmãos, e que nós precisamos deste Deus maravilhoso. Ele merece aquilo que tem de melhor, e muitas vezes em nós o melhor vai ser, irmãos, o nosso choro, o nosso lamento, é verdade. Ou muitas vezes, irmão, vai ser as nossas festas, vai ser as nossas alegrias, vai ser os nossos momentos de contemplação, de conquista. Por que nesse momento, irmãos, eu vou deixar o Senhor? Não, o Senhor tem que ser o primeiro. Então eu conquistei alguma coisa, Senhor, eu te consagro a ti. Primeiro eu tenho que orar para o Senhor abençoar e eu adquirir. Mas depois que eu adquirir, Senhor, eu oferto a ti. Isto é para a honra do teu nome. É para a glorificação do teu nome, Senhor. Eu me ajoelho, Senhor, em agradecimento, Senhor, pelo salário, pela promoção, Senhor, porque eu sei, ó Deus, que talvez eu não tivesse todas as qualificações, mas dentre 1 milhão, Senhor, dentro a multidão, dentro os X mil funcionários que pertencem à minha empresa, o Senhor clareou, deu luz no meu rosto, na minha cabeça, Senhor. E eu fui, Senhor Jesus, a pessoa contemplada para receber uma promoção, um aumento, Senhor. Queridos, como eu comentei, o Senhor, ele é muito claro na sua palavra. Todas as vezes que você olhar a sua escala, que agora nós, em nome de Jesus, nós vamos retornar às nossas atividades, estão sendo preparadas aí o nosso retorno, a forma de nós nos retornarmos. Que você se sinta entregue, com honra ao Senhor, o seu melhor. Que você tenha o discernimento de que você tem condição, porque o Senhor entrega a nós o melhor que Ele tem. Então que você saiba que o momento em que você pegar no teu microfone para falar, você entregue honra ao Senhor. E todas as vezes que você estiver na escala de louvor, de ministração, de ser obreiro, ser cuidador, e que em alguns momentos eu sei que talvez a gente só tenha, como eu falei, só tenha choro, mas que você esteja por inteiro fazendo isso. E eu tenho a grande certeza que o nosso Deus olhará para nós, irmãos, e saberá e reconhecerá em nós. E quando ele sentar ali no gasofilaço, quando ele sentar ali no nosso púlpito, quando ele sentar ali na frente do nosso culto, ou quando ele ficar na porta recebendo cada um de nós, ele vai ver em nós honra. Ele vai ver em nós a gratidão. Ele vai ver em nós o mais puro dos sentimentos. Ele vai ver em nós a mais pura verdade. Ele não divide a sua glória, queridos. Então, que o Senhor disse para aquele jovem rico: eu não divido a minha glória, filho. Aquilo que é o seu Senhor. Eu não tenho como combater aquilo que você continua colocando como Senhor da tua vida. Porque o que eu tenho para te oferecer, talvez não seja ouro, talvez não seja prata. Mas o que eu tenho para te oferecer é uma transformação na sua vida, na tua forma de enxergar a vida. E aquilo, irmãos, nós somos muito materiais, né? Nós precisamos tangibilizar todas as coisas. E eu vou te dizer, o Senhor é o teu maior investimento. Aquilo que nos corrói nessa terra, que é o dinheiro, é o sustento. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que as ruas que o Senhor nos prepara são de ouro. Significa que nós não teremos outras preocupações quando nós chegarmos no céu. Que o maior investimento que nós fazemos nessa terra é confiar, é honrar a Deus e colocar o Senhor, entregar ao Senhor as nossas primícias, aquilo que é o nosso melhor. Independente da situação ou do momento financeiro, o momento da tua vida, os teus problemas, as tuas dificuldades. Significa que eu sei que o meu melhor eu entrego no altar do Senhor. Sempre, irmãos. Sempre, irmãos. Eu, por muitos anos, eu tinha muita dificuldade em ofertar. Eu sempre fui dizimista, sempre fui, já contei minha história para os irmãos. Mas algumas vezes eu via pessoas padecendo necessidade na igreja. Não estou dizendo nos tempos agora, tá, irmão, da nossa igreja, mas nos tempos do início da minha conversão. E eu falava, poxa, a minha oferta, o meu dízimo serve para ajudar essas pessoas. Tinham irmãos que passavam por muitas dificuldades. Eu vi os seus filhos com tênis rasgado, aquilo doía o meu coração. Eu falava, por que o meu dízimo não serve para isso?
Por que que minha oferta não serve para isso? Aquilo me contristava muito, me confrontava de uma forma muito tremenda. Mas o Senhor, ele me orientou de uma forma muito especial, que significa que, como eu comentei com os irmãos na ministração da ceia, né, significa que eu não tenho que me preocupar com aquilo que é feito da minha oferta. Porque aqueles que têm a responsabilidade de administrar, como Judas, né, administrou as nossas ofertas para o melhor para o seu povo, para cuidar, porque Deus diz em Salmos, ele diz que aquele que cuida do teu próximo, do necessitado, ele recebe de Deus um maná especial. Por quê? Porque nós estamos fazendo nessa terra, somos ungidos nesta terra, irmãos, para abençoar aqueles menos favorecidos. E o Senhor falava: todos prestarão conta, todos prestarão conta. Então, não se preocupe com o que é feito da minha oferta, porque aquele que governa, que administra, prestará conta. Faça aquilo que de melhor você pode fazer. Eu não sei se de repente em alguns momentos da tua vida pode passar situações como essa, mas é uma palavra de Deus para você. Se você tem dificuldade de ofertar na casa do Senhor e dizimar na casa do Senhor, por estas questões, feche os teus olhos, porque a partir do momento que você entrega no altar do Senhor, a administração passa por uma outra competência, por uma outra direção. Amém? Então não se atenha a fazer e a cumprir a vontade de Deus na tua vida. Não limite o agir de Deus na tua vida se esse for eventualmente o teu pensamento, a forma com que você enxerga. Honre a Deus com o teu melhor, com a tua premissa, com aquilo que você tem de melhor. Não entregue para Deus aquilo que sobra da tua vida. De todas as partes da tua vida, não entregue o pior para o Senhor. Porque Malaquias 1, depois você lê, o Senhor fala que se nós temos a oportunidade de entregar o melhor, que não façamos o pior para o Senhor. E para finalizar, irmãos, a ministração, eu tinha muitas coisas aqui separadas, mas para finalizar eu queria compartilhar dos irmãos um exemplo familiar. Eu e minhas irmãs, nós somos frutos da honra que minha mãe teve ao longo de todo o período da sua conversão. Porque muitas vezes, irmãos, em alguns momentos, eu e André, a gente teve momentos, a Márcia casou muito cedo, teve ali, se relacionou, namorou muito cedo e, consequentemente, casou muito cedo. E eu e André, a gente teve, a gente não nos casamos cedo, então nós, quando começamos a trabalhar, acabamos nem sempre estando dentro da igreja, mas a minha mãe nunca deixou de interceder pelas nossas vidas. E eu saí da minha casa com 27 anos, 27 para 28 anos para me casar. E eu tenho uma imagem muito clara da minha mãe. Minha mãe tem muita dificuldade, irmãos, de ter discernimento do texto bíblico. Ela sabe, ela consegue ler, entende para si, ela tem dificuldade de expressar o que o versículo diz para uma outra pessoa. Então, normalmente, quando ela vai evangelizar uma pessoa, ela fala muito sobre a sua experiência própria com Deus e é uma forma fantástica, porque mostra o exemplo de Deus materializado na nossa vida, né? E eu saí da minha casa com 27 para 28 anos vendo a minha mãe todos os dias, antes de dormir, no início do dia e antes de dormir, irmãos. No início do dia, minha mãe não levanta da cama sem dobrar os seus joelhos na sua cama. A forma com que ela orava a Deus era ela acordava, se ajoelhava ainda na cama. Ela não descia para ajoelhar no chão. Ela se ajoelhava ainda na cama. Ela nunca fez isso deitada, mas ela se ajoelhava em cima da cama e fazia a sua oração matinal, a sua oração. Ela não descia da cama sem a sua oração. E ela também não deita sem ler um versículo da palavra do Senhor. Hoje ela até escuta, né, programas sobre ministrações antes de ir para o quarto, mas a imagem que eu tenho era minha mãe pegando a Bíblia, sentava na cama, lia a palavra, um versículo, ajoelhava na cama, orava
e dormia. E em muitos momentos que eu estava em lugares que não eram agradáveis ao Senhor, lugares que tinham bebida, graças a Deus, irmãos, eu nunca bebi de forma errada, assim, de sair da minha própria consciência, eu nunca tive esse hábito, mas já bebi. E muitas vezes eu estava nesses lugares e vinha uma agonia tremenda no meu coração, dizendo, vai embora, saia daqui. E eu hoje tenho discernimento de que era o Espírito Santo que estava ouvindo a oração da minha mãe, o clamor da minha mãe, a honra que minha mãe dava a Deus, para me buscar onde eu estivesse e trazer de volta. Então, o que eu estou querendo dizer é que todas as vezes que nós honramos ao Senhor, queridos, não é em vão. E a minha mãe tem sofrido muito durante esse período da pandemia, muito, porque ela tem um desejo, uma sede de estar na igreja, sabe? De buscar, de ouvir, de ver as pessoas. Ela tem uma sede assim que a gente não consegue explicar. Então, quando ela fica me cobrando o tempo todo do dia que a gente vai voltar, do dia que a gente vai voltar, e ela falou, se vocês me proibirem de voltar, porque eu sou idosa e tudo mais, eu vou ter que ir em outro lugar, porque eu preciso estar na casa de Deus. Isso significa honrar ao Senhor com o melhor que você tem, ainda que para os olhos do outro seja pouco. Mas o Senhor enxerga esta honra em nossa vida. E o segundo exemplo pessoal que eu tenho aqui, eu vou contar rapidamente, até para não tomar antes da gente orar, é o meu tio Zusa, pai do José. Eu não me lembro de ver o meu tio sem ser servo do Senhor. Às vezes em vários momentos, às vezes a gente está falando sobre família e eu pergunto, as minhas irmãs também perguntam, para saber como era a adolescência, né, da família da minha mãe e tudo mais. Mas eu, Vanessa, com quase 41 anos de idade, eu não me lembro. Hoje ele está guardado no Senhor e tenho plena convicção nisso, que o Senhor honrou o seu servo, porque ele honrou ao longo da sua vida o Senhor. E eu me lembro do meu tio, irmãos, sempre como servo do Senhor. E ele disciplinava os meus primos. A igreja que ele frequentava sempre foi uma igreja doutrinada. E ele disciplinava os meus primos de uma forma muito rígida, né? Do ponto de vista deles guardarem a doutrina, né? Primeiro honrar ao ministério que eles pertenciam, consequentemente a Deus. E algo que eu quero compartilhar com os irmãos é que toda vez que tinha algum evento, evangelismo, ou tinha algum congresso, festividade na igreja do meu tio, ele sempre ia na minha casa chamar minha mãe. Sempre. E eu me lembro uma vez que eles iam fazer um culto evangelístico ao ar livre, né? Em praça. E aí ele convidou a minha mãe uma semana antes, na semana em que ele foi, antes dele ir para este evento, ele passou na minha casa e perguntou, Júlia, você não vai? Irmãos, estava um calor, não vou lembrar a temperatura, mas um calor absurdo aquele dia. Meu tio estava de terno e gravata. E isso, não importa que era um culto evangelístico, ao ar livre, com sol. Para o meu tio, a forma com que ele estava apresentando-se a Deus era motivo de honrar a Deus. Então, meu tio sempre se preparava para ir para a igreja com o melhor que ele tinha. E isso me marca, irmãos. Porque hoje os nossos jovens não sabem muito o que é isso. Hoje nós temos uma forma de condução muito mais liberal. Independente de ser uma igreja doutrinada ou não, mas nós temos hoje uma forma muito liberal.
E nós esquecemos de orientar os nossos jovens o que significa apresentar a Deus sobre honra. É óbvio que não está a honra, não está no terno, não está na gravata. Não é isso. Mas ele enxergava que ele estaria diante de Deus, independente da forma, do evento, do culto, do lugar. Irmãos, ele tinha que estar apresentando ao Senhor, reconhecendo, tendo discernimento de que o que ele estava entregando no altar do Senhor era o seu melhor. Era a forma que eu vejo que era honrar a Deus. E nós, muitas vezes, nós não discernimos isso. Nós não enxergamos isso. E nós achamos que nós servimos ao Senhor, podemos servir ao Senhor porque o Senhor entende, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas, e nós nos apresentamos para o Senhor com aquilo que nós temos de pior. Então eu trago aqui uma palavra do Senhor que falou, impactou tremendamente. Alguns irmãos vão até entender que isso marcou, tem marcado o meu coração. Esta ministração marcou o meu coração. Porque o Senhor diz: me honra, filha, com o melhor que você tem. E tudo aquilo que te impede de me honrar, deixa que eu cuido. Entrega no meu altar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu pôr em prática, em execução, em atividade, o Espírito Santo, que convence, que transforma, que muda. Mas hoje eu quero falar com você, filha. Me honre com tudo aquilo que você tem. Essa é a mensagem do nosso Deus para a nossa vida. Te convido a fechar os teus olhos para nós orarmos a Deus. Senhor, nosso Pai, Deus querido, entendo perfeitamente, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, Pai, a forma com que o Senhor quer, o espaço que o Senhor merece nas nossas vidas, o destaque, Senhor Jesus, que o Senhor precisa ter nas nossas vidas. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salva neste momento, me salva através dessa palavra, me traz, Senhor Jesus, um novo momento, Senhor, de enxergar, de discernir a sua palavra, de ter, Senhor Jesus, a clareza, Senhor, de corrigir, Pai, momentos, lugares, formas, Senhor Jesus, que eu tenho feito incorretamente diante de Ti, Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor Jesus, e sei que o Senhor estará levantando muitos, Senhor Jesus, que falarão de encontro, Senhor, às nossas necessidades, corrigindo o nosso comportamento, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por salvarmos, Senhor, por nos alertarmos e para que nós possamos ter a oportunidade de corrigir, eventualmente, aquilo que não está correto diante dos teus olhos, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que te dê uma semana abençoada, e fique atento na nossa forma, né, de contato, que tem novidade por aí, que é a data que a gente está voltando, retomando os nossos cultos presenciais. Que o amor do nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós em todo o tempo. Amém. Te amo em Jesus. Fique na paz do Senhor.